Boa noite a todo mundo que está em casa também. Hoje o tema que eu escolhi foi felicidade. A espiritualidade amiga me disse assim, o pessoal está precisando entender um pouquinho sobre o que é felicidade. E nós vamos descobrir junto qual que é esse processo. E quando a gente pensa em felicidade, a gente precisa também entender o que é felicidade, né? E aí eu descobri no estudo que felicidade ele tem uma equação, sabe? É uma somatória de algumas coisinhas que a gente vai descobrir hoje que leva ao resultado da felicidade. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, e vocês respondessem se sentir à vontade, pode falar em voz alta ou não mentalmente, o que é felicidade para você? O que te traz felicidade? Entende? Porque eu preciso me conectar com o que é felicidade e direcionar esse pensamento a essa palavra felicidade. E eu acredito que todo mundo aqui busque felicidade. Porque a felicidade ela está ligada com paz, ela está ligada com paz de espírito, com aconchego, com carinho, com amor. E aí nós vamos descobrir hoje que a felicidade não é aquilo que eu conquisto, é aquilo que eu reconheço. A felicidade não tem a ver com conquista. Ela tem a ver com o processo que eu lido com ele no decorrer da minha vida. A primeira coisa que eu identifiquei no processo da felicidade foi a importância da gente viver no momento presente. Porque a felicidade ela não tem como acontecer no passado, não tem como acontecer no futuro. Eu só sou feliz no hoje. Concorda? Tudo que eu lembro de felicidade já passou. Tudo que eu espero viver é uma ilusão. Então a felicidade ela só é possível no momento presente. E muitas das vezes a gente não se permite viver o momento presente. E essa felicidade não acontece porque eu não vivo esse momento presente. Tem um conto numa carta, não sei se vocês conhecem um livro que chama Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz. São 31 contos. No conto 15, só contextuar para quem não conhece, esse livro é o seguinte. É como se o diabo fosse lá no LinkedIn ou anunciasse uma vaga de emprego, né? E falasse assim, olha, deixa eu contar para vocês, tem uma vaga de emprego, eu estou contratando aprendizes para mostrar para ele como que eu faço para destruir o mundo. Eu preciso de auxiliar para fazer como é que a humanidade se destrua. A história é mais ou menos isso, tá? E aí no capítulo 15 são 31 cartas que o diabo manda para esse aprendiz. Só que o aprendiz ele entra nesse processo de seleção com o intuito de descobrir a intenção do diabo e fazer o contrário para salvar a humanidade. Entenderam? Fez sentido aí? E aí o que o aprendiz vai descobrir no capítulo 15? O diabo manda uma carta, um roteiro para ele, né? De como que faz para pessoas não se sentirem felizes. Ele fala assim, olha, a gente precisa manter a humanidade infeliz. E para isso, eu preciso que as pessoas vivam no passado ou no futuro. Porque a felicidade só acontece no momento presente. Então, a gente tem que manter elas naquele passado, onde elas ficam ali, saudosos, ou então se arrependidos, né, com aquele arrependimento no coração, se sentindo culpados porque deixou de fazer alguma coisa, se lamentando. Ou então a gente leva essa humanidade para o futuro. O que tem no futuro? Ilusão. O que tem no futuro? Ansiedade. Né? Então a gente leva esse pessoal para lá. A gente não pode manter o pessoal no presente. Porque se a gente manter ele no presente, ele vai conseguir ver coisa que a gente não quer que ele veja. No passado, eles vão se conectar ao remorso, à culpa. Eles vão ficar ali, né, naquele murmúrio do que não aconteceu. E no futuro, é aquela ilusão. E aí,
o diabo explica todo o processo, né, de como ele faz isso, e aí ele vira para o aprendiz e fala assim, olha, só que pensando bem, vou te mandar uma correção disso aí. Porque no passado tem alguma coisa que as pessoas que costumam ter fé, elas se conectam, que é com a gratidão. E aí pode não funcionar. Porque as pessoas que são gratas, elas lembram do passado e falam assim, nossa, aquele relacionamento não deu certo, mas ainda bem que eu colhi tanto conhecimento, tanto aprendizado, ele fechou o ciclo, hoje eu sou grata pelos aprendizados que eu fiz e hoje eu tenho um ótimo relacionamento. Eu sou grata pelo emprego que eu fui mandada embora e naquele momento eu não sabia porquê, mas hoje eu agradeço, porque hoje eu estou no emprego melhor. Sabe? Então, a gente não, é melhor, aprendiz, a gente não manter esse pessoal no passado, vamos manter ele só no futuro. Porque o futuro é sempre assim. As pessoas elas vão falar assim, compra um carro, eu quero um Uno. Aí tem um Uno. Agora eu quero um Gol. Aí compra o Gol. Aí vai ficar feliz só na hora que tiver uma caminhonete. Aí compra uma caminhonete, vai ficar feliz só na hora que tiver uma Ferrari. Ou então, compra um vestido. Aí eu vou ficar feliz só quando eu tiver o vestido daquela blogueira. Ah, aí a pessoa passou no vestibular, mas a pessoa só vai ser feliz na hora que formar e tiver o diploma. Então, esse futuro, a gente mantendo as pessoas no futuro, elas nunca vão encontrar real felicidade. Porque elas sempre vão estar buscando por algo. E elas não vivem e olham a riqueza ao seu redor das coisas que acontecem. Porque são raras as pessoas, sabe, aprendiz, que conseguem se conectar com o momento presente. Porque existem pessoas, e essas pessoas são perigosas, porque elas têm fé. Elas têm fé, aprendiz, e são aquelas pessoas que saem para trabalhar de manhã, acorda, agradece por estar vivo. Elas vivem o momento presente, elas sentam, tomam seu café com calma, agradecendo pelo alimento que têm. Essas pessoas, aprendiz, elas vivem no momento presente e elas vão no trabalho e agradecem por estar trabalhando. Elas não reclamam por estar no trabalho que estão. Essas pessoas, aprendizes, o que acontece? Ela chega no trabalho, às vezes tem uma pessoa que é mais difícil de lidar, elas simplesmente sentem empatia e se colocam no lugar do outro, porque ela percebe que o outro não é evoluído ainda e que cada um tem seu processo de evolução. Elas chegam em casa à noite, depois de um dia cansativo, desafiador, e agradecem, na certeza de que tem um Deus que cuida e olha por elas. Essas pessoas são raras, mas elas são capazes de contaminar todo um bairro, toda uma nação. Porque já existiram várias pessoas assim que viveram no momento presente. Chico Xavier, Madre Teresa, Padre Francisco, Divaldo Franco, que viviam e deram exemplos de que é possível sim fazer o bem com o pouco que se tem. Então, mas são raras. A maioria não faz isso. A maioria fica olhando para o que não tem. Aí hoje tem uma armazinha que chama Instagram. Que lá é como se fosse o show da Xuxa. Tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz. Lá não existe tristeza. E todo mundo fica buscando aquela felicidade o tempo inteiro. E esquece de olhar o que tem. Por que eu estou contando essa historinha? Porque eu achei ela incrível. E ela relata justamente o que a gente vive. Em vez de a gente estar aqui agradecendo pela energia, a espiritualidade que está amiga, eu tenho certeza que muitos às vezes estão pensando na janta que tem que terminar de fazer, que estão pensando na roupa que tem que lavar, ou estão pensando no filho, na casa que tem que arrumar, ou no trabalho que tem que amanhecer, ou no trabalho, mas não curtem o que está sendo entregue aqui hoje, nesse momento. Entende, pessoal? Faz sentido? Porque a nossa mente, ela nos leva a lugares porque a gente não consegue viver a essência do aqui e do agora. Então, o primeiro ponto da equação que eu descobri é que a gente precisa manter a mente no momento presente. A gente precisa curar o nosso passado, a gente precisa diminuir a ansiedade no futuro e manter a mente no momento presente. Porque a vida só acontece agora. Quando chegar amanhã, já é o agora de novo. E a gente está esperando amanhã de novo. Mas a gente precisa viver o agora.
Então, a felicidade, um dos motivos da gente não se manter feliz é o nosso excesso de preocupação no futuro e nossa sem cura do passado. A gente não pode também não reconhecer que existem algo no passado que a gente precisa ter curado. Porque nós somos seres em eterna evolução. E muitas das vezes a gente traz com a gente características nossas que não são só dessa vida. São de outras vidas. E a gente tem que olhar para essa sombra e cuidar dessa sombra. Porque a gente só consegue cuidar de algo que incomoda quando a gente olha para aquilo. E a maioria das vezes o que a gente faz? A gente foge. E muitas das vezes o que faz com que a gente fuja para o futuro é não querer encarar a nossa realidade de quem realmente nós somos. Porque reconhecer quem realmente eu sou, eu, Mônica, quem eu sou? Quem eu sou? Porque eu tenho defeitos e tenho qualidades. Mas muitas das vezes a gente valoriza mais os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Entende? E é muito importante a gente fazer esse trabalho, porque a dificuldade da gente se manter no momento presente é porque o momento presente é onde a vida acontece. E eu quero fugir de mim. Eu quero fugir daquela pessoa que acha que não dá conta, que não vai conseguir. E é essa fuga que nos leva para o passado e para o presente. E é essa fuga que nos impede de sermos felizes. Uai, Mônica, mas como que eu olho para esse lugar? Olhando, por exemplo, aqui estava tudo meio escuro. Na hora que ele pegou e acendeu a luz aqui, clareou, não clareou? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a gente. Só que a gente fica julgando para frente ou fica acompanhando o passado. E aí a gente entra em depressão, entra com ansiedade, por aí vai. Então, um dos convites para viver a felicidade é a gente se manter no momento presente. Entende? Tem uma história de um amigo meu que ele conta, e é até muito engraçado, que ele diz o seguinte. Ele me contou, ele falou assim, Mônica, uma vez eu trabalho, né, ele é psicólogo e o amigo dele é médico. E aí, esse amigo dele comprou um carro. Eu não lembro o nome do carro, sei que é um carro bonitão, da moda e tal. E aí ele me chamou, Mônica, para ir lá olhar esse carro. Eu fui, mas eu fui com tanta raiva, Mônica, ele admitindo para mim, que ele foi mas mantendo o sorriso no rosto. Mantendo o sorriso no rosto. Ele foi, mostrou o carro, nossa, Deus abençoe, papapá. E assim, por dentro ele estava morrendo de inveja. Ele chegou em casa, o que ele foi fazer? Ele entrou no banco, foi procurar crédito para comprar um carro igual. E a mulher dele falou, você tá louco, onde é que você vai arrumar dinheiro para comprar esse carro? Mas ele queria o carro, ele ficou horas e horas procurando crédito, levantando crédito e tal. Aí ele me contando que depois ele pegou e falou assim, ele caiu na real e falou, opa, descobri uma coisa que eu sou um baita do invejoso. Sou um baita do invejoso. Ele achava que ele era invejosinho. Não tem inveja. Não, eu sou espírita, eu não sinto inveja. E aí, o que ele falou comigo esse dia? Ele compartilhando isso comigo. Ele falou, Mônica, esse dia foi transformador. Porque eu só consigo curar a minha inveja quando eu descubro que eu sou invejoso. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque você só vai conseguir curar o que não te mantém no momento presente quando você descobre o que te impede de estar aqui no momento presente. De que você está fugindo? O que você precisa curar no passado que você ainda não teve coragem de curar? Porque te causa dor. Porque te causa medo. Sabe, quando a gente não quer curar, é como, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente não quer curar algo na gente, é como se a gente estivesse sentindo os pés com uma lama, sem saber o que é. Aí, de repente, você pega uma vela, lembra que tem um celular no bolso e acende. Aí você acende uma luz, aí você se depara, sabe com o quê? Com um pântano. Um lado tem cobra, o outro tem sapo, o outro tem um bicho ali que você nem sabe dar um nome. Você tem duas opções. Você apaga a luz e continua ali no seu medo te paralisando, ou você mantém essa luz acesa e vence cada um
daquilo que te põe medo. A escolha é sua. Só que tem uma vantagem, a gente nunca está sozinho. Porque às vezes a gente não quer vencer, porque a gente fala assim, eu não vou dar conta, esse medo me paralisa. Só que se te paralisa, você está impedindo de ser feliz. E de fazer os outros à sua volta feliz também. Porque a nossa luz ilumina quem está à nossa volta. E se eu escolho me manter na escuridão, eu estou contrariando uma coisa que Jesus falou para a gente. Deixai brilhar a vossa luz. E deixar brilhar essa luz significa deixar que o sorriso venha, que a paz venha. Todo mundo vai passar por dificuldade. A diferença é como eu escolho passar por essa dificuldade. Entende? Então a gente precisa fazer essas escolhas. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá dando para acompanhar? O segundo que eu descobri foi que a gente precisa viver o nosso propósito. E aí, eu pergunto, quem aqui sabe o propósito? O que está fazendo aqui nesse mundo? Todo mundo sabe? Está todo mundo com vergonha de levantar a mão, né? Porque todo mundo sabe. É uma pergunta difícil. Mas a gente só é feliz de verdade quando a gente descobre qual é o nosso propósito. E mais do que descobrir qual é o propósito, é quando a gente vive esse propósito. Quando a gente vive. E viver esse propósito é algo que vem do fundo do coração, sabe? Muitas das vezes a gente deixa de viver o propósito porque a gente acha que viver o propósito é algo grandioso, enorme, sabe? Que tem que ser visto por todos. E às vezes não. O propósito às vezes é eu ser uma boa mãe, uma mãe amorosa, um bom pai, sabe? Eu ser alguém que auxilia o próximo. O propósito, ele não está ligado só ao dinheiro. É lógico que eu vou estar ligada aos meus talentos. O meu talento vai me dar... eu tenho que oferecer o meu talento no mundo para receber algo em troca. A gente está vivendo, nós somos espíritos vivendo experiência na matéria, então a gente precisa dessa troca. Entende? Do meu servir e eu receber algo em troca. Mas o propósito vai muito além disso. Para eu viver o meu propósito, eu preciso me conhecer. Porque Jesus, vocês lembram da parábola do talento? Que todo mundo recebe um talento? E que o servo, um enterra e não faz multiplicar. O outro multiplica um pouquinho, o outro multiplica um tantal. Vamos abreviar a história, mas é mais ou menos isso. E aí o que Jesus faz? Jesus, ele condena aquele que não entregou e multiplicou o seu talento. Então, eu preciso viver o meu propósito. Eu preciso descobrir o que eu estou fazendo aqui. Vocês acham mesmo que a gente simplesmente chegou aqui, caiu de paraquedas e pronto? Não. Muita gente, a gente não conecta à felicidade porque a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. E para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa seguir aquilo que o nosso coração pede. Não é o que o meu pai pede, não é o que minha mãe pede, não é o que o meu marido quer, não é o que minha esposa quer, o que meu irmão... Não, a gente tem que seguir o que o coração da gente vibra. Que foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Os discípulos de Jesus, você acha que eles tiveram apoio da família para seguir Jesus? Eles não tiveram. Mas Jesus disse, como os seus discípulos serão conhecidos? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Eles eram felizes, porque eles tinham um propósito. Qual que era o propósito dos discípulos? Seguir Jesus. Espalhar a boa nova do Cristo. E eles honraram isso até o final. Eles morreram por esse propósito. Eu não lembro de ter visto na Bíblia alguém que arrependeu de seguir Jesus, dos discípulos. Mas eles viveram o propósito até o final. Então a gente precisa descobrir esse propósito. Lógico que não é um negócio simples. De qualquer forma, abreviando, a gente está aqui nesse mundo, todo mundo está aqui para poder sair desse mundo melhor do que chegou
e deixar esse mundo melhor do que quando veio. Isso é fato. Então, o convite no nosso propósito é evolução pessoal e contribuir com isso para o planeta e para nós mesmos. Então, vou dar um exemplo meu, prático. Quando eu era menina, meu pai sempre falou assim com a gente. Nós somos 3 moças lá em casa. Ele falava assim comigo assim, olha, eu quero uma médica, eu quero uma dentista e eu quero uma farmacêutica. É isso que eu quero. Ele teve a farmacêutica, teve a dentista, mas eu não fui a médica. Meu coração não pedia para ser médica. Isso teve um preço alto. Isso me custou caro, porque eu era uma adolescente de 17 anos que estava contrariando o quê? O sonho do pai, mas era o sonho dele, não era meu. Hoje, a que era dentista largou a profissão, não sabe o que quer, largou o consultório de mais de 15 anos. A outra, que era farmacêutica, também abandonou a profissão e foi fazer direito. Então, a gente precisa ter coragem de seguir o que realmente o nosso coração pede. E nem sempre é fácil. Eu não estou dizendo que a gente tem que afastar de família, que a gente tem que brigar. Não, mas muitas das vezes a gente deixa de fazer o que é justo para a gente para agradar o outro. A gente deixa de viver o que é importante para a gente para atender a necessidade do outro. A gente deixa de conquistar, desbravar o mundo, viajar, por quê? Porque meu marido não gosta, meu filho não quer e tal. Mas e o que você quer? O que o seu coração pede? Aonde está o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Onde o seu coração pede para você agir? E a gente, às vezes, muitas das vezes, não, a gente não sabe responder essa pergunta. Tem no livro aqui, livro Prazeres da Alma, tem um trechinho que diz o seguinte: a alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia, abranda os corações dos homens. Quando você vibra, quando você sonha e realiza esse sonho, você colabora para o outro. Você entrega para o outro. Eu esqueci o nome eu vou lembrar, mas ele diz o seguinte: todo sonho que eu deixo de viver é uma vida que eu deixo de transformar. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que nós não deixamos de fazer, por aquilo que nós deixamos de fazer. É muito bom viver a alegria de encontrar o tesouro escondido do campo da própria alma. Vou repetir, olha que linda essa frase. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido do campo da própria alma. Isso é reconhecer a si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano no progredir de modo natural e sensato. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que quando eu encontro o meu propósito, eu estou fazendo a vontade do Pai. Porque quando a gente veio para cá, o que a gente sentou? A gente sentou lá no nosso plano reencarnatório, né? E falou, olha, eu vou vir com tal talento, eu sei que eu já tenho uns débitos que eu adquiri na última existência, que eu preciso também cuidar, né? Então eu já trago isso comigo, mas eu prometo que vou entregar isso. E cada um tem o seu propósito. E viver com propósito é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você levanta de manhã e olha para a sua vida, faz uma retrospectiva da sua vida, é uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que você tem orgulho de viver? É uma vida que se você fosse embora agora, na hora que você chegasse lá, você falasse assim, todo mundo ia bater palma e falava, uhul, consegui? Ou a sensação que você tem é que você está deixando de entregar algo aqui?
Porque são essas as perguntas que a gente precisa se fazer se a gente não conhece o nosso propósito, para encontrar felicidade. Então, se eu vivo no momento presente, se eu consigo viver o meu propósito aqui nesse momento, eu já atingi uma boa parte da felicidade. Entende? E às vezes a gente acha que no propósito, o propósito ele está ligado a gente conquistar as coisas. Eu vou trabalhar muito para eu receber muito. Eu vou trabalhar muito para eu conquistar isso e deixar isso para o meu filho, e prédio e tal. E não é sobre isso. Não é sobre isso. O propósito ele tem a ver com aquilo que aquece a sua alma e que você faria até de graça. Sabe? E aí é se perguntar, o que eu faria até de graça? O que eu entregaria para o mundo sem cobrar nada? Você pode ter certeza que a linha de raciocínio para chegar no seu propósito é essa. E aí, no livro Passos da Vida, Emmanuel nos diz que a felicidade, ela não está no dinheiro. A cada passo, surpreendemos com os irmãos nossos investidos na posse do ouro, desorientados e felizes. O dinheiro para a gente, ele tem que significar uma alavanca de trabalho para a gente chegar no objetivo e ajudar o próximo. Aqui Emmanuel diz. Ele diz que não está na inteligência, visto que em toda parte tem gênios transviados, utilizando de pensamentos e apoios de trevas para conseguir o que quer. A inteligência ela tem que ser aplicada e sustentada no bem, na luz. A prova disso é a guerra que acabou de acontecer. Você vem dizer que essas pessoas que estão produzindo a guerra não são inteligentes. Mas adianta ser inteligente não usar isso a favor da humanidade? Então não é o que você tem, é como você usa. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa da inteligência. Mas como que eu estou usando a minha inteligência e como que eu estou usando o dinheiro que eu tenho? E aí ele diz, não está na autoridade humana. De vez em quando, a gente vê pessoas revestidas aqui carregando no peito angústia, mesmo sendo gente do poder. Quantos se perderam no poder? E se nós estivéssemos no poder, será que nós daríamos conta de não nos perder também? Então não é sobre ter o poder, é como eu uso o poder. Não está nos títulos acadêmicos. É como eu uso o título acadêmico. Não está no que possuis, e sim como dás. E ainda assim, não tanto que dás, mas como dás. Isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Muitas das vezes a gente entende que, não, o meu propósito é ajudar o outro. Eu vou ajudar o outro. Só que o que acontece? Eu vou colaborar com o outro. Mas, por exemplo, igual no Evangelho. O Evangelho ele fala assim pra gente, olha, pessoal, não deixeis a luz debaixo do alqueire, mas em cima para que sua luz apareça. Mas ele também fala que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, concorda? Então, vocês concordam comigo que aí tem uma divergência? Se eu tenho que aparecer com o bem que eu faço, como que eu não vou, a mão direita não vai saber? Não é? Tem hora que a gente fica pensando, opa, como assim? Eu tenho que deixar brilhar a nossa luz, mostrar que eu estou sendo bom, mas como que eu faço? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. É mais ou menos o seguinte. Vamos supor que tem, você tá ali numa padaria ali e tal, e aí tem aquele monte de menininho, que pede, de vez em quando a gente vê muito com isso. Aí aquele que quer dar de coração, ele simplesmente pega, vai lá, dá, entrega, ele não importa quem tá olhando. Ele simplesmente dá, porque tá vindo do coração. Agora, aquele que quer aparecer, ele fala assim, nossa, tem um monte de gente aqui, tá na hora de eu mostrar que eu sou uma pessoa boa, Eu vou fazer aqui porque tá todo mundo olhando, então eu posso ser visto, o pessoal vai ver que eu sou bom. Então eu vou dar o pãozinho pro garoto. Aí vai lá, compra, ainda eu fico olhando para ver se as pessoas estão vendo. Essa é a diferença, entende? É quando você entrega de maneira genuína ou quando você entrega para aparecer. Isso tem muito a ver com o nosso propósito. Entende?
Porque aquilo que eu entrego de maneira genuína, eu vou ser reconhecida. Não precisa ser reconhecida pelo mundo, mas basta que eu seja reconhecida por Deus. Porque no final das contas, gente, no final, quando tudo, né, quando a vida deixar de existir para cada um, aí a gente vai descobrir que não é sobre a gente e o outro, é sobre a gente e Deus. E o propósito está ligado a isso. O que eu combinei com Deus quando eu vim para cá? E eu estou entregando isso? Entende? Aí, ou seja, a gente tem aí então o propósito, a gente tem o mente no momento presente, a gente tem seguir o nosso propósito e a gente tem um outro que é o servir. O servir. Eu preciso servir. O servir, ele está ligado em compartilhar os talentos que eu descobri no meu propósito. O talento está em cultivar a empatia que eu vivo no momento presente, em receber com abundância o que a vida me traz e experimentar a gratidão. Vamos falar um pouquinho disso aqui? O que acontece? Quando eu sirvo, eu contribuo com o meu talento, eu entrego o meu talento, mas eu também recebo muito. Quem aqui já fez trabalho voluntário sabe o que eu estou dizendo. Porque quando a gente faz trabalho voluntário, a gente acha que assim, não, eu vou lá porque eu vou entregar, e a gente faz aquilo de graça, né? Porque a gente entrega um trabalho voluntário. E as pessoas que recebem esse trabalho voluntário, gente, elas ficam muito felizes porque eles recebem muito. Recebem muito. Sabe? O trabalho voluntário, ele é algo que a gente entrega achando que a gente está doando, mas na verdade quem está recebendo é quem está fazendo. Entende? Então a gente precisa, para completar essa felicidade, a gente precisa se doar. Se doar de alguma forma. Como que eu posso doar? Eu posso doar na minha casa, eu posso doar na minha comunidade. E a gente entende que doar é só para quem precisa. Mas não é só sobre doar dinheiro, bem material ou coisa parecida. O servir, ele está ligado a tudo. A um abraço. Tem uma história de Bezerra de Menezes. A gente está na casa de Bezerra, né? Bezerra é conhecido porque assim, ele tirava o que ele não tinha para dar aos pobres, né? Ele fazia muito isso. E aí Bezerra, assim, várias vezes ele saiu de casa com uma quantia de dinheiro e ele encontrava com um ou outro na rua e tirava o dinheiro e tal. E esse dia, dessa história que eu vou contar, foi um desses dias que aconteceu. O que aconteceu? Bezerra de Menezes sai de casa para atender os atendimentos dele médico, igual ele fazia normal, e logo em seguida ele sempre ia para a casa espírita fazer a palestra, entregar ali. E aí, esse dia, Bezerra pegou o ônibus, e aí ele pegou o último dinheiro que ele tinha dentro da carteira, ele entregou para uma senhora que tinha pedido para ele. E ele foi para a fraternidade. Foi lá fazer a palestra, os trabalhos que ele entregava, né, aplicar, entregar os medicamentos, igual ele sempre fez. E aí no fundo da sala, assim, tinha um jovem muito, muito triste. Muito triste. E aí, Bezerra olhava para aquele jovem, mas não entendia, né? No final da palestra, esse jovem chega até Bezerra e fala assim: Bezerra, eu vim aqui buscar alguma coisa. Eu tenho 3 filhos. Eu saí de casa hoje o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro procurando emprego. Há dias eu estou procurando emprego. Os meus filhos não têm o que comer. A minha esposa não tem o que comer. E eu prometi para eles hoje de manhã que eu não voltaria para casa sem algo para eles e eu estou voltando sem nada. Você tem algo que você possa me dar? Bezerra de Menezes sentiu uma tristeza do fundo do coração, porque ele lembrou que o último centavo que ele tinha dado para a mulher no ônibus. E aquilo ali, Bezerra chorava por dentro. E ele pensava, como que eu vou deixar esse moço? E naquela hora, Bezerra abraçou ele e falou assim: olha, meu amigo, o que eu tenho para te dar hoje é um abraço. E você chega em casa e abraça os seus filhos e a sua esposa. E confia na misericórdia divina. Ele abraçou esse rapaz. Esse rapaz voltou para casa. Sentou com a família, fez uma prece.
Bezerra orientou que eles tomassem uma água como se fosse um alimento. Eles tomaram e foram dormir. No outro dia de manhã, esse rapaz continua a procurar trabalho. E os dias se passaram e tudo. E aí, alguns dias depois, esse mesmo rapaz volta a casa. E Bezerra de Menezes, na palestra, encontra, vê ele lá no fundo, assim. E aí ele chega até Bezerra de Menezes e fala assim: quero te agradecer pelo que você me deu aquela noite. Aí Bezerra, assustado, fala: mas eu não te dei nada, eu só te dei um abraço. Ele falou assim: Bezerra, mas aquele abraço mudou a minha vida, mudou a minha noite. Porque eu cheguei em casa, fiz o que você pediu, nós bebemos a água, rezamos. Mesmo com fome, nós tivemos a sensação de que nós não estávamos com fome e todos fomos dormir em paz. No dia seguinte, a primeiro lugar que eu entrei para pedir trabalho, eu consegui o trabalho. E hoje eu vim para te agradecer. Então, me responde, o abraço, ele custa alguma coisa? O abraço verdadeiro, ele muda vidas. E Bezerra de Menezes nos mostra isso através do quê? Do ato solidário. A gente só precisa ter essa ideia de servir. Olha o que Bezerra recebeu. Eu gosto desses casos porque são casos que mostram que a gente tem como colaborar sem ir longe. Porque a gente também vive no futuro para doar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar as pessoas na rua. Quando eu tiver dinheiro, eu vou colaborar. E a gente vai deixando passar a oportunidade de ser feliz. Porque nós temos tudo que nós precisamos já para ser feliz. Porque nós somos filhos de um Deus que é abundante e bom. Vocês acham mesmo que um Deus que é abundante e bom, deixaria os seus filhos viver de uma maneira diferente da abundância? O sofrimento que nós vivemos hoje é buscado por nós mesmos. Pela nossa incapacidade de reconhecer o belo e o amparo de Deus em tudo. Então a gente precisa entender que é possível sim. A felicidade, ela está no nosso servir, no nosso doar. E quanto mais eu dou, é uma lei do universo, quanto mais eu dou, mais eu recebo. É um fluido. Sabe, é uma energia que ela é fluida. É igual uma bolinha, se eu jogar aqui uma bolinha, ela vai voltar para mim. É a mesma coisa. Se eu quero coisa boa na minha vida, eu tenho que jogar coisa boa, eu tenho que entregar o bem para voltar o bem para mim. Mas eu tenho que fazer isso de uma maneira genuína. De uma maneira que meu coração se sinta saudável, bem, feliz, em paz. Tem uma outra história que eu gosto muito também, que retrata muito essa questão de como a gente pode colaborar e vencer essa dificuldade de ser feliz, que é de Chico Xavier. Vocês devem conhecer. Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho e ele amava muito os animais, né? Todo mundo sabe, Chico amava os animais. E aí, esse cachorrinho estava doente, então o Chico chegava de madrugada, 1, 2 horas da manhã, cansado, ia lá cuidar do cachorrinho, tratar com a maior paciência para levantar no outro dia de novo, cedinho e tal. A vizinha do Chico, vendo isso, foi lá e envenenou o cachorro do Chico e matou o cachorro do Chico. Para poupar o trabalho para o Chico. E Chico descobriu, ficou sabendo da história, e ele ficou com raiva. E aí, o que aconteceu? Ele começou a formar uma nuvenzinha escura dentro do coração. E aí Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, a gente precisa cuidar desse sentimento de raiva que você está. Porque está impedindo a gente dar continuidade dos trabalhos do nosso propósito aqui no mundo. Né? Está impedindo, porque essa nuvem ela está bloqueando o fluxo do que a gente precisa fazer. Aí Chico falou assim: mas eu não estou conseguindo, o que eu faço? Ela matou meu cachorro. Eu não tenho como ficar bem com ela, Chico. Aí Emmanuel pega e fala: Chico, você vai fazer um favor para mim, para a gente melhorar isso. Você vai procurar essa moça que matou o seu cachorro, bater na porta dela e perguntar para ela assim:
o que a senhora está precisando? Aí Chico fala, não, você está querendo que eu vou lá perguntar a ela o que ela precisa, sendo que ela matou o meu cachorro? Aí Emmanuel, Aí Chico foi contrariado, mas foi. Chegou lá, perguntou à senhora, Dona Maria, o que a senhora está precisando e tal? Ô, Chico, minha vida está complicada, estou precisando de uma máquina de costura para poder trabalhar e tal. Aí Chico pega, obediente que ele é, junta o dinheirinho e compra a máquina de costura para a mulher. Contrariado. Não estava feliz com aquilo não, mas obedeceu a Emmanuel. E aí o que ele faz? Ele pega, entrega a máquina para a mulher. Quando ele entrega essa máquina de costura para ela, a gratidão que sai do coração dela, a energia da gratidão é tão grande que cura instantaneamente a sombra do coração do Chico. Na mesma hora a sombra se apaga. Então, o que a gente tem que fazer? O doar, mesmo quando a gente não quer, porque fazer o bem para quem faz bem para a gente é muito fácil, né? Agora, ter essa postura do Chico e essa coragem é um desafio. E é um desafio que a gente precisa vencer. Porque Jesus disse, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. E para que eu sirva o próximo, eu preciso também saber perdoar. Porque a gratidão do que você entrega, o que você recebe do outro em forma de gratidão, é uma cura para a sua alma. E vai contribuir para o seu processo de felicidade. Entende, pessoal? Faz sentido? É sobre isso. Então, a felicidade, o que eu descobri então? Que a gente, para viver na felicidade, a gente precisa viver no momento presente, descobrir o nosso propósito e viver o nosso propósito e servir. Essa é a fórmula da felicidade. E aí, os espíritos amigos, né, o espírito de verdade, no capítulo, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, ele nos conta o que é a verdadeira felicidade, que é uma síntese de tudo isso que eu falei. Eu vou ler porque é tão rico que até fico com medo de deixar passar algo. Mas ele fala o seguinte, felicidade relativa. Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Ele fala o seguinte, algo de felicidade na Terra existe, como marca da sua existência nos mundos venturosos. Todavia, ela tem uma escala que deve ser obedecida nos caminhos humanos. Cada criatura vê por um prisma e assente na diversidade que a evolução e o despertar lhe mostram. Então, cada um vai sentir a felicidade à medida que vai evoluindo e despertando. Entende? A felicidade, com relação à vida material, são os bens terrenos, onde não falta o necessário. Em se falando da vida moral, é a tranquilidade da consciência, aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando eu escolho ser feliz, conectado à essência do Cristo, apesar do que o mundo externo acontece, aqui dentro permanece em paz e feliz. Quando eu vivo em busca do que é externo, da matéria, a felicidade ela deixa de fazer presente. Se queres sentir a existência da felicidade, deves cultivar a fé, que sempre tem sua base na oração, onde não pode faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade. Sinceridade, momento presente. Honestidade, propósito. Caridade, servir. Entende de onde que eu tirei isso aqui? É isso. A humanidade caminha para um desfecho, de modo a surgir sempre o melhor. Deus, pela presença do Cristo na Terra, sabe fazer o aproveitamento de todos os acontecimentos.
A própria história nos dá exemplo disso no passado. Tudo forjado pelos homens passa a ser lições para os mesmos, sem que haja perda para ninguém. País algum destrói o seu irmão. A lei de amor nos fala pelos fatos, que colhemos tudo aquilo que plantamos. Na sequência da lei da justiça, não existem países subdesenvolvidos que são massacrados pelos outros de maior capacidade bélica e financeira? Cada um recebe igualmente o que merece na pauta da vida. Tudo reduta em lições que lhe compete receber. E cada um no mundo tem sua glória com que deve ser coroado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Cada um vai ser coroado de acordo com o que merece ser coroado. Não há perdas. Há sempre ganhos. E aí é que é a dificuldade nossa de reconhecer ganho no momento que as coisas não estão do jeito que a gente queria. Porque a gente tem a mania de querer ensinar Deus a trabalhar, né? A gente tem a mania de falar assim, Deus, você está errado, você está fazendo coisa errada aí, porque a gente tem essa mania de achar que as coisas estão erradas. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não há perdas, pessoal. Tudo que a gente vive, há sempre um ganho. Por ter Deus onisciente do que faz e do que deverá acontecer. Não há passado, olha isso aqui, ó. Não há passado, nem presente, nem futuro. O Senhor se encontra no eterno presente. Compete a todos nós estudarmos, trabalharmos e aprendermos. Porque a nossa vida é a vida de Deus, irradiando-se em todas as direções. Se você quer ser feliz, não dá para ser preguiçoso. Tem que pôr a mão na massa. Não é esperar, ai Deus, eu vou ficar aqui, aí na hora certa você manda felicidade. Não, Deus, Ele está falando que, gente, para a gente conseguir essa felicidade, sentir o eterno Deus presente em todo instante, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar e aprender. As nossas vidas se encontram amalgadas na vida do Todo-Poderoso, ou seja, juntas com o Todo-Poderoso, com o Pai, que é a essência. Não há condições, por enquanto, de expulsar as trevas da terra, porque nós expulsamos, né, a luz, que foi Jesus. Nós expulsamos, né? Então, por enquanto, a gente não consegue expulsar as trevas da terra, por existir mais trevas dentro de cada alma. Nesse sentido, podemos estudar o que notou o apóstolo Marcos. Presta atenção nesse texto aqui, gente, é muito rico isso aqui, ó. Então, confrontando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Aí ele explica essa frase, esse trecho de Marcos 3, do capítulo 3, no versículo 23. Se o homem está cheio de trevas, como pode expulsar as trevas do mundo? Se eu não sou luz, se eu sou treva, como é que eu expulso a treva do mundo? Primeiramente, é preciso limpar o interior para que o exterior se limpe sobre as bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se falamos de paz, mas não a temos. Se falamos de caridade e não a praticamos. Se falamos de amor e não vivemos o amor, como pode aparecer entre os homens a paz universal? A tranquilidade de consciência. A doutrina dos Espíritos, na feição grandiosa de Jesus na terra e da sua volta majestosa, vem ajudando os homens a falar e a viver e a sentir e a ser, a fundir-se como ovelha no rebanho do pastor incomparável, ouvir a sua voz e acompanhá-la nos seus caminhos, buscando a verdade e a vida. E aqui ele conclui. O mundo e a humanidade pode adquirir, em breves tempos, todo o conforto material, de modo a nada lhe faltar em relação à vida física. Mas,
ainda falta algo muito importante para sentir: a felicidade, que é a tranquilidade imperturbável da consciência. É o cumprimento da lei do amor, que somente nos dará o ambiente do céu quando passarmos a viver Deus na nossa intimidade de coração. A felicidade, ela cresce em cada criatura, com o seu crescimento cristão e na sua pureza original, na nossa essência, nossa conexão com o sagrado. Compete a cada um esforçar-se para arrancar o joio no momento exato, aquilo que não serve, aquilo que distancia do bem. E adubar com trigo na hora certa, e adubar o trigo na hora certa. Aí começam a surgir, na lavoura da alma, novas esperanças quanto às promessas de Jesus, das grandes bem-aventuranças, aparecendo nos céus da alma o céu de Deus. Aparecendo nos céus da alma, da nossa alma, o céu de Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente precisa viver uma vida que faça sentido conectada a Deus. O que a gente está vivendo hoje, que nos afasta da felicidade, é porque a gente se desconecta de uma vida que faz sentido e vale a pena ser vivida. Como que a gente vai atingir a verdadeira felicidade se a gente está desconectada da nossa árvore que nos criou? Para a gente receber o alimento que alimenta as nossas almas, a gente tem que estar conectado à essência divina. E para conectar à essência divina, é muito claro, a gente precisa viver no momento presente, a gente precisa viver o nosso propósito e a gente precisa servir. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. E é através dessa vida é que a gente encontra a verdadeira felicidade. Fácil? Não, não é. Não vou mentir. E Deus também não disse que era fácil. Mas Ele disse que é possível. Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E nós somos esses discípulos de Cristo. E para que a gente seja reconhecido, a gente precisa muito amar. Seguir o nosso propósito e não abrir mão dele. É isso, pessoal. A felicidade está aí. Nessa equação, que é fácil falar, às vezes, mas é um desafio viver. Tá? Gratidão. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a noite de vocês. Obrigada.